queridos. Paz seja convosco. Assentai-vos com a graça de Deus. Eu louvo a Deus por regressar a esta cidade e desta feita cooperar com este pequena estatura, né? Pastor Elias Bonfim, que a turma chama a gente de baixinho. Não sei por que se invocam com a altura da gente. Mas desta feita eu louvo a Deus por estar com o pastor Elias, a pastora Terezinha, que carinhosamente chamamos de Teca, seus filhos, sua nora, enfim, todos quantos estão aqui, ao ministério. E trago saudações da Paula, minha esposa. Atualmente eu moro em Goiânia, mas a nossa base sempre foi aqui em Campinas, São Paulo. Dispensa mais palavras concernente quem somos, porque o pastor Elias, com muita propriedade, fala do que conhece, né? E eu louvo a Deus mais uma vez pela vida do Moacir, missionário Moacir, meu irmão, e o meu primo, o Edmilson Manuel, que é um excelente músico aqui na região de São Paulo, aqui no interior. Falando em músico, quero parabenizar todos esses levitas, tangedores, que estão e fazem para Deus, oferecem o melhor. Quantos podem selar dizendo amém? Pastor Elias, muito obrigado pela confiabilidade. Quantos ainda querem ouvir Deus falar? Esse microfone tem que ficar parado aqui. Pode tirar? Tem lugar por aí que eles colocam 4 parafusos para não sair. Se tiver um sem fio, eu prefiro, porque a gente olha para trás, olha para a direita. É, certo. Pastor Eduinho, posso lhe chamar de Eduinho? Aí, irmão, pensa numa simpatia. Os teus filhos nos conquistam, pastor Elias, é igual o Senhor. Vocês não se esforçam para transmitir o que vocês são naturais, né? E eu estou maravilhado por ter vocês como amigos. Essa noite queremos ser bem sucintos, como eu disse. Eu já dei a saudação da Paula, minha esposa? Já? Se eu não falar da Paula, irmãos do céu, dá problema. Então, até porque está online, né? E a gente tem que manter essa boa comunhão com a esposa da gente em tudo, né? Em tudo. Então essa noite, aprove a Deus que a nossa estadia rápida aqui é para somar com os valores que já tem aqui. Nós não temos nada de novo, ainda que a palavra de Deus se renova, ainda que o Deus da palavra está presente. Na pessoa bendita de Jesus Cristo, somos vencedores, e alguns se atêm a dizer que somos mais que vencedores. Os vencedores que têm certeza podem manifestar a alegria de estar aqui dentro essa noite. Transmito essa noite aquilo que tenho vivido. Na verdade, são 10 anos que eu ministro só um seminário de 3 noites. Pouco eu ministro um domingo assim, esporadicamente. Mas aprove a Deus que vamos aprender ou recapitular esta noite. Levaremos para o travesseiro, levaremos para a noite desta madrugada, e com certeza poderemos degustar alguns dias. Aprendemos esta noite um segredo ou 2 segredos. Se você está, e eu sei que está, em comunhão com essa pessoa bem cheirosinha que está do seu lado, como eu vou fazer para o pastor Elias? Pergunte a ele assim: como é que estão os seus segredos? Como é que estão os seus segredos? Todos nós temos um segredo, pelo menos temos um segredo. Nem se for aquele segredo para dar o presente para a esposa, né? Vamos assim, né? Mas é um segredo. Não pode esconder segredos da esposa e do esposo. Mas possivelmente todos nós temos segredos. E também não podemos contar os nossos segredos. O povo hebreu, o povo judeu,
eles sempre tiveram dois preciosos segredos, e eles não passam isso para ninguém. Na verdade, eles vivem. Se alguém quiser aprender com eles, aprendem com eles. E se nós atentarmos a esses dois segredos que são milenar na vida do hebreu, nós poderemos ter alguns resultados maravilhosos. São dois segredos, ou seja, duas estratégias. Jesus mostrou isso e Josué mostrou isso. Quando eles usam estes segredos, acontecem terremotos, acontecem milagres extraordinários, acontecem o extra de Deus na terra através do ser humano. Diga para o Senhor Deus, eis-me aqui, vai. Senhor Deus, eis-me aqui. Estes segredos nós podemos usar eles como nunca nos dias que estamos vivendo. Dias de tribulações, dias de crises, dias de vale, como o pastor Elias pediu esta noite para vocês comprarem o ovo de Páscoa, as crianças, os pais, por causa do vale. Eu usei o pastor Elias porque, modestamente falando, o sucesso desse ministério na vida do pastor Elias, é um sucesso que começou no vale, começou no deserto. Mas ele é como Davi, ele estava no pasto, mas o coração dele estava no trono de Israel. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus pela vida do pastor Elias? Então, quando nós colocamos em prática estes segredos, esses dois segredos, nós entendemos o que Josué apregoou e o que Jesus Cristo também apregoou. Josué apregoou, e todo mundo conhece Josué pelas muralhas de Jericó. Pelas muralhas de Jericó. É uma das coisas, acontecimentos que marcaram a vida de Josué. Então esse primeiro segredo, eu gostaria que o irmão jogasse no data show para nós aquelas duas frases, por gentileza. A hora que chegar vocês me avisam, porque eu não consigo ver aqui, porque o monitor está em conserto. Então coloca aquelas duas frases. Já colocou? Eu gostaria de contar até 3, eles vão ler e vai chegar até vocês e nós vamos repetir. 1, 2, 3. O silêncio dos pentecostais, toda a igreja. O silêncio dos pentecostais. Diga, essa pessoa sou eu, vai. Essa pessoa sou eu. A outra frase. Igreja, 1, 2, 3. O grito dos pentecostais, toda a igreja? Então vamos lá, o silêncio dos pentecostais e o grito dos pentecostais. Quem me ouviu, diga amém. Temos pentecostais aqui? Então diga para a pessoa bem cheirosinha, diga, por enquanto fica em silêncio, vai. Silêncio total, vai. Silêncio total. Estes são dois segredos, o silêncio e o grito. Hoje, se você vai a Israel, se você vai a Jerusalém, se você vai numa turnê para Israel, é comum você ouvir nas ruas de Jerusalém, lá em Israel, você ouvir o judeu gritando, My God! O que eles gritam? My God. My God! O que eles gritam? Isso é, meu Deus! Isso é normal. Aí tu passa perto dele e fala assim, tá doido. Tá o quê? Tá doido. Não, é um segredo que eles têm. Pode saber que esse judeu está passando por algum vale. Pode saber que esse judeu está passando por algum momento difícil. Então ele não importa o lugar aonde está. Ele sabe que tem um Deus que está presente e que pode ouvir o grito dele. O silêncio dos pentecostais e o grito dos pentecostais. Josué capítulo 6, pastor Eduinho, versículo 10, diz assim, nós seremos muito sucintos, mas vamos degustar a palavra de Deus, meditando, para entendermos o que Deus quer esta noite. Josué capítulo 6, versículo 10, diz o quê?
Som para o pastor Eduinho no microfone, sem, com fio. Sim, obrigado. Som. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então está aqui Deus usando Josué para uma orientação. Deus sempre trabalhou, Deus trabalha, Deus há de trabalhar conosco, sempre nos orientando. Deus usa o homem, Deus usa a natureza, enfim, Deus usa Ele mesmo, a palavra dEle, para nos orientar. Então, observamos que os hebreus tinham acabado de chegar do deserto. Os hebreus estavam totalmente sem, como diz o outro, sem rumo, eram escravos, não tinham armamentos, não tinha ainda um exército, não tinha pátria, eles estavam à mercê de uma orientação. Deus te trouxe esta noite para te polir, para me polir, para te mostrar o teu valor e me mostrar o meu valor, porque milhares de pessoas aí fora, amanhã, estão esperando uma orientação sua. E se você continua sendo pentecostal, levante uma das mãos para o trono da graça e diz para Deus: eis-me aqui, Senhor Deus. A Bíblia diz que esse povo de Jericó era um povo de mais de 500 anos, era um povo que não tinha perdido batalhas, não perdia guerra, era um povo destemido, era um povo que quem chegasse eles dominavam. Então eles estavam por cima e os hebreus estavam por baixo. Mas os hebreus, como eu e tu e eu, somos filhos de um Deus de promessa. Eles aprenderam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que nós também sabemos, que Deus te chamou e me chamou para sermos cabeça e não cauda, estarmos por cima e não por baixo, liderarmos e não sermos liderados. Se você é esse pentecostal, mostra para você mesmo que você já chegou esta noite e continua adorando o Deus verdadeiro. Deus disse para Josué: por 7 dias, Josué, vocês deem volta por esses muros, pela cidade de Jericó, mas em silêncio total, como alguém não tem boca para falar, as pessoas não vão entender o que vocês estão falando, vão chamar vocês de doidos, porque vocês são hebreus e não querem manifestar o que vocês são. Mas a orientação é essa: por 7 dias vocês fiquem calados. E o povo de Jericó estava como exército aqui de Limeira, como exército da região, aonde o comandante chama para o treinamento e eles batem continência, dizendo: toda a igreja, pastor, mas o senhor pediu para ficar em silêncio, então continue. Somos remanescentes desses hebreus, a verdade é essa. E eles caminham determinados, porque eles estavam seguindo uma orientação de estar e ficar em silêncio. Pastor Elias, tem hora que precisamos fechar a boca. Sabe por quê? Escute isso. Isaías diz para nós, o Êxodo 14:14 também diz. Êxodo 14:14. O que diz? Escutem. O Senhor pelejará por vós. O Senhor, quem vai pelejar? O Senhor. Não é o doutor Alckmin, não é Lula, não é Dilma, não é as expectativas do 2018, não. O Senhor pelejará por vós, numa condição: e vós calareis. E vós estejai-vos calados. Vamos ver se a pessoa está conversando. Solte uma vozinha, diga: você vai continuar calado ou não vai? Diga aí: você vai amanhã continuar calado? Só os obedientes: você vai continuar calado ou não?
enquanto estivermos debaixo da segunda ordem de Deus, Deus peleja por nós. Deuteronômio diz: não diga no seu coração que a força que você tem vem dos seus braços, antes reconheça que o que você tem vem do Deus de Israel. O Deus de Israel me trouxe essa noite, te trouxe esta noite, para dizer: Moisés de Lima Souza, até a segunda ordem, fica calado. Porque enquanto estivermos calados, Ele está pelejando por nós. Deixa Jericó gritar. Deixa o mundo aonde você vive gritar. Deixa as pessoas que estão na ansiedade de alguma coisa gritar. Mas nós estamos debaixo da orientação do Deus de Israel. Diga: a minha hora vai chegar. Vamos. A minha hora vai chegar. Porque somos pentecostais na hora de estar calado, e somos pentecostais na hora de gritar. Eu já vou profetizar. Estamos vivendo os últimos dias. Somos remanescentes desse povo hebreu, que chegou a nossa hora de mostrarmos de fato e de verdade. Se chegamos aqui, é porque esse Deus tem nos sustentado. Se você crê assim, pode glorificar ao seu nome. Glória a Deus. Isaías disse também o que Jesus Cristo nos ensinou. Vamos ver? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Josué recebe a orientação de Deus e leva o povo 7 dias a estar calado. A Bíblia vem e mostra para nós que enquanto estamos calados, Deus está pelejando. E hoje à noite não precisa ser profeta para profetizar que a maioria de nós que estamos aqui temos uma peleja grande. E eu sou o primeiro de falar: ai, ai, ai. E se você tem uma peleja que Deus está pelejando por você, então também diga: ai, ai, ai. Então, enquanto estamos calados, Deus está pelejando. Isaías está dizendo que ele, com 33 anos, foram 33 anos que o meu e o seu adversário tentou nocautear Jesus. Mas Isaías acaba de nos informar aquilo que já sabemos, que em todo tempo Jesus ficou calado. Já no seu início de vida, sai uma ordem dos romanos que matassem todas as crianças, todos os machos, até 2 anos, e Jesus estava por ali. Eu não sei o seu legado de vida, tu não sabe o meu, pouquinho tu sabe, porque pastor Elias Bonfim falou algo de nós essa noite. Eu não conheço o seu legado e nem tu conheces o meu legado de vida. Mas de uma coisa eu sou certo: para todos nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, com certeza, desde o dia que nós resolvemos a servir a este Deus de fato e de verdade, o diabo já se levantou contra os meus projetos e contra os seus projetos. Mas eu quero estar certo que esta noite ele está frustrado, porque a orientação de Jesus também está em eminência essa noite. Nós não sofremos mais do que Jesus, e possivelmente não sofreremos, se assim deixarmos a nossa cruz, ou pegarmos a nossa cruz e segui-lo. Com certeza, o fardo dele nunca vai ser enfadante. Mas de fato é que nós não podemos perder o alvo e as orientações. Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça, não é quem tem orelhas. E quem ouve a Deus, quem ouve ao Senhor, quem ouve as orientações, está apto para receber aquilo que o Senhor Deus diz que tem para dar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem é que diz? O Espírito de Deus.
Quem sabe Deus está nos chamando esta noite para um silêncio momentâneo, para que outros sons, para que outras vozes, para que outras orientações, para que outras conversas paralelas, para que outras informações distorcidas não venham ocupar o primeiro lugar em nós. Quem sabe o silêncio de Deus esta noite é para nós melhor reconhecermos como estamos. E dentro desta verdade, Deus está dizendo que Ele está pelejando. O diabo continua tentando ofuscar o projeto original de Deus, que na pessoa de Jesus Cristo foi restituído. E o plano de Deus era ter mais filhos. E isso é o que o diabo nunca quis que o ser humano entendesse. Por isso nosso sucesso esta noite é ímpar e singular, além da medida, acima do nível, porque nós permitimos entender o plano de salvação. E o plano de salvação não veio sozinho. Nós não somos homens e mulheres meramente para ter um Cristo, somente para salvação. Nós somos homens e mulheres para ter Jesus Cristo, sim, como Salvador e Senhor de tudo que temos e tudo que haveremos de ter. Se é verdade, pode abrir a sua boca agora e dizer: é verdade, Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo perseguido. O diabo persegue Ele no monte, o diabo persegue Ele no deserto. O diabo persegue Ele em Cafarnaum, o diabo persegue Ele por todos os lugares por onde Ele passava. Mas por 32 anos, 33 anos aproximadamente, Ele se manteve em silêncio. Eu não sei hoje à noite quanto tempo faz que o meu e o seu adversário está tentando te nocautear naqueles projetos que você tem. Mas os hebreus vêm esta noite nos orientar acerca destes dois segredos: o silêncio e o grito. Quem sabe o meu e o seu silêncio está por um fio. Quem sabe nós estamos perdendo a paciência do Salmo 40. Quem sabe Deus está dizendo que não é mais hora de nós estarmos esperando com paciência, porque tem pessoas que esperam com paciência 20, 30, 40 anos. Quem sabe o Senhor Deus te leva hoje à noite para o Salmo 70 que o mesmo escritor escreveu, aonde o escritor disse: Senhor, o Senhor é o Deus que me deu o Salmo 40 de esperar com paciência, mas a minha paciência esgotou. Eu vou para o Salmo 70, e o Salmo 70 está escrito: apressa-te, Senhor. Aleluia. Quem sabe a paciência é o momento do silêncio, mas quem sabe também, para muitos que estão aqui esta noite, o Salmo 70 é o Salmo do grito. Aleluia, aleluia. Você escolhe esta noite continuar no Salmo 40 ou chegar no Salmo 70. Para os dias que estamos vivendo, eu penso que o Espírito de Deus está te chamando e me chamando para já abraçarmos o Salmo 70. Quem sabe o Senhor já está trabalhando no seu pulmão. Quem sabe o Senhor está trabalhando nas suas cordas vocais. Quem sabe o Senhor está trabalhando no seu intelecto. Quem sabe o Senhor está trabalhando no seu dia a dia. Quem sabe o Senhor está trabalhando nas 24 horas que nós temos para viver. Importante é sabermos que o Senhor Deus te chamou para algo importante. Lucas 23, 46 diz assim: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Observamos que foram 33 anos sendo acusado, como Isaías disse. Mas quando ele vai para a cruz, ele entende um fenômeno. A Bíblia está dizendo que ele bradou, que ele gritou. E ele não disse palavras repetitivas e como nós encontramos pessoas viciadas em usar o nome de Deus. A sociedade usa o nome de Deus, a sociedade quer Deus. A sociedade é apaixonada com as pessoas que falam em Deus.
Mas nós estamos observando o fenômeno do universo, homem, Jesus, não soltar a sua voz dizendo Deus. Ele abre a sua boca e ele grita Pai. Porque se nós gritarmos Deus, limitamos às vezes, porque muitos no mesmo momento, ainda que ele seja onisciente, onipresente, onipotente, mas a filha é grande, toda hora, todo mundo, Deus, Deus, Deus. Mas ele clamou Pai, porque o Pai conhece a voz do Filho. E todo filho sabe que quando ele clama ou grita pelo nome do Pai, ele vai ter rapidez no atendimento. Ele vai ter velocidade no seu help ou na sua hora de momentos difíceis. E Jesus grita: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E a palavra de Deus diz que naquela hora, aleluia, aleluia, Mateus 27, 51, 52, coisa linda. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Na hora que ele deu o grito Pai, o sobrenatural aconteceu. Eu sou o primeiro esta noite que estou urgentemente precisando do sobrenatural de Deus. Tem mais alguém essa noite que precisa do sobrenatural de Deus? Amém. Pode levantar uma das mãos. Então observamos que estamos caminhando e entendendo o período do silêncio. O período do silêncio é o período de polir, é o período de se amadurecer, é o período de saber de fato e de verdade o que queremos e a quem servirmos. O período do silêncio é o período de nós encararmos o espelho, encararmos o Espírito Santo, encararmos a verdade e fazermos uma autoanálise de como estamos. E quando passamos por esse crivo, depois de acusações, depois de pancadas, depois de acusações indevidas, depois de perseguições, depois de N's e N's, coisas, momentos difíceis que passamos nessa jornada de filhos e filhas de Deus. Jesus dá o brado. E quando Jesus dá o brado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. De alto a baixo. E tremeu a terra. E tremeu a terra. E fenderam-se as pedras. Fenderam-se as pedras. Aleluia. Qual é o milagre que nós temos vivenciado? Os naturais, os normais. Qual é ou quais são as nossas posturas? O ordinário, sempre digo no meu seminário que o ordinário todos nós praticamos e fazemos. O homem sabe o dever dele, a mulher sabe o dever dela. Esse é o ordinário do mundo. Mas para nós que somos filhos, há uma urgência emergencial para que venhamos termos, aleluia, aleluia, comportamentos e autoridades aonde o sobrenatural de Deus venha novamente acontecer. Deus está procurando homens e mulheres que não são mais um, mas que estão dotados, igual alguém disse para alguém: ali vai indo um homem que Deus usa, ali vai indo uma mulher que Deus usa. E se você se considera esta pessoa, então você tem liberdade de mostrar para você mesmo essa coragem de levantar uma das mãos e declarar que você está apurado. O grito já está na garganta para o sobrenatural de Deus vir acontecer. Eu profetizo esta noite que milhares e milhares de pessoas encherão esse templo e outros mais, porque Deus está levantando homens e mulheres que não querem mais se calar, mas querem soltar a sua voz e o sobrenatural de Deus acontecer. Se você é um dos tais, pode abrir a tua boca, tem liberdade e glorifique o nome desse Deus. O grito do diabo não derrubou muralhas. O grito do diabo não derrubou Jesus Cristo. E eu profetizo
E se tem pessoas que ainda ouvem a voz de Deus esta noite, eu profetizo, até hoje o diabo também, o grito dele não te derrubou, mas o teu grito, levante a mão, o seu grito vai derrubar as presepadas e as muralhas do diabo, que estão cercando as suas maravilhas e as suas bênçãos. Aleluia. O Espírito de Deus te convida esta noite. Seja e tenha o espírito de um judeu nessa cidade. Deixa-os chamar de doido. Deixa-os chamar de, como diz lá no Goiás, sem base, crente sem base, pentecostal sem base. São estes sem bases, são estes doidos que Deus está procurando nesta última hora. São essas pessoas que têm o que Jesus tinha. Você passa e sai virtude de você. Demônios caindo nas calçadas, demônios caindo dentro dos coletivos, dentro dos bancos, dentro dos metrôs, dentro dos aviões. Esse é o Deus que te chamou nesta última hora, para te informar e me informar que o período do silêncio está passando. O período do silêncio de Jesus passou. A obra por ele foi feita, mesmo ele em silêncio. Ele ganhou pessoas, milhares e milhares de pessoas foram convertidas, curadas, libertas. Mas o sobrenatural de Deus continua na cruz. Aleluia. Esta noite Deus te chamou e me chamou para nos informar que o momento do sobrenatural está chegando. Quantos podem dizer essa noite, Pai? Vamos lá? Pai. Mais uma vez, vai. Pai. Marcos 4:39, já estamos caminhando para o término. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus Cristo estava numa região aonde os demônios possuíram o vento. Eu não sei até onde vai a sua mentalidade de crer ou de entender isso, mas eu falo isso com muita propriedade. É uma das áreas que eu gosto muito de desafios no mundo espiritual. E os discípulos de Jesus estavam ali. Ele ia indo para uma missão. Ele ia indo para uma região onde eu considero o Brasil, a região da Bahia, Salvador. Para todo canto que tu vai, tem um mandingueiro, tem uma mãe de santo. Tu desce no aeroporto de Salvador e ali está aquelas mães de santo, aquelas baianas, ciganas, querendo ler a mão. Enfim, essa região de Gadá, quem sabe os demônios tinham até identidade, RG. Prova esta, que eles estavam tão acomodados, que diz para o Senhor Jesus, quando ele chega lá: ó, faz o que o Senhor quiser aqui. O Senhor é mais forte, mas deixa a gente por aqui. E antes de chegar nessas regiões, o vento do assombro, o vento da tempestade, o vento da morte, passa por onde está indo os servos de Deus. E Jesus, como tu e eu, gostava de um cochilo, principalmente quem trabalha muito. E ele estava tirando o seu cochilo, mas o vento estava, como diz um conhecido nosso, o vento estava endemoniado. Os discípulos estavam sem saber o que fazer, e eles despertam o mestre. Esta noite eu profetizo sobre a minha vida, e se você quiser dentro da sua vida também, o Espírito de Deus desperta de dentro de nós esse Cristo vivo, que é uma potência dentro de nós. E Jesus levanta, e a Bíblia diz que Jesus conversa com o vento. Com quem nós temos conversado? Para quem temos emprestado a nossa audição, a nossa visão e a nossa boca? Não perdemos mais tempo. Tenhamos o Senhor Jesus sempre como a bússola de um navegante, a âncora de um marinheiro.
pois estaremos sempre seguros. E a Bíblia diz que ele levanta do seu lugar, e ele, dominado pelo Espírito do Pai, ele disse: demônio do vento, cala-te, acalma-te, vento. O que eu entendo aqui é que o Senhor Jesus está dizendo duas preciosas frases esta noite para a minha vida e para a sua vida. Ele está dizendo silêncio, e ele está dizendo aquieta-te. Porém, a unção do silêncio pentecostal, que está bailando esta noite sobre a minha vida e sobre a sua vida, está dizendo para o espírito do grito que nós estamos com sede de vermos o sobrenatural de Deus. Diga comigo: Deus não opera no desespero. Aponte um indicador bem bonitinho para alguém, diga: ó, fica quietinho, viu? Diga: calma, viu? Está ruim lá em casa, no emprego, a situação do Brasil, o dinheiro não sai da caixa econômica. Diga para ele ou para ela aí, ó, Deus não opera no desespero. Enquanto os discípulos estavam desesperados, eles continuaram vendo a fúria dos demônios. Mas Jesus disse para os demônios: cala-te, porque eu vou operar o milagre. Aleluia. Jesus está dizendo: filho e filha meu e minha essa noite, aquieta-te. A unção de ovelha está aqui. Quem é ovelha, levante uma das mãos e diga graças a Deus. Qual é a muralha hoje, ovelha? Qual é o calvário hoje? Filhos. Pai, filhos. O que é que você não pode, não está conseguindo fazer? Jesus disse para nós esta noite: aquietai-vos. A única coisa que ele disse na hora da dor, ele disse: Pai, me ajude. O sim de Deus está aqui pairando essa noite. E a única coisa que pode sair da minha boca e da sua boca é Pai. No meu Pai eu coloco 3 pontinhos, e no seu Pai você coloca o que você quiser. Aqueles que têm Deus esta noite como Pai, e você que se considera como filho, eu te convido a estar em pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se tem alguma pessoa visitante esta noite que você está vivendo esse caos, que as muralhas te cercaram e você não consegue sair, que você tem gritado por Deus, e parece que Deus está muito longe. Quem sabe você que não tem certeza da sua preciosa ou da preciosa salvação,